Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Band Negócios, nosso encontro semanal para conversar com tomadores de decisão, CEOs, diretores que têm um trabalho representativo no interior paulista. Na edição de hoje eu tenho o prazer de receber um amigo que está à frente de uma das maiores cooperativas médicas do Brasil. Estamos com ele, Dr. Gerson Muraro, que é o convidado dessa edição e vai falar bastante conosco sobre medicina, sobre gestão e também sobre a vida dele, né, a carreira de profissional médico e também gestor. Bem-vindo, doutor. Poxa vida, muito obrigado. É uma honra estar aqui novamente, conversar com você. Já tivemos oportunidades em outros momentos, mas é sempre um prazer estar com você falando da nossa cooperativa. Que chega a 53 anos, até mais que isso, né? Uma cooperativa com mais de 50 anos e que tem, inclusive, um PIB de dar inveja para uma cidade como Campinas. E, claro, né, salvando vidas e também levando prevenção para muita gente, né? A história da Unimed como sistema, né, ela começa em 67, quando houve a primeira fundação da cooperativa médica em Santos. E tanto que ela tem hoje o número 001. A Unimed Campinas é a 002, ela foi fundada em dezembro de 1970, né? Por isso nós estamos completando 53 anos e muito nos honra, né? Hoje o sistema Unimed é uma cooperativa, a maior cooperativa de médicos que se tem notícia no mundo, em termos da função assistencial, né? Em Campinas, Campinas é uma região extremamente importante. Para você ter uma ideia, vou tentar trazer aqui algumas informações que eu julgo são importantes, né? Quando a gente fala de saúde suplementar, né, é aquilo que é possível ser feito que não seja a obrigação do Estado, né? Você sabe que por direito todo brasileiro tem o direito à saúde e que ela é prestada em princípio pelo SUS. Isso está na Constituição. Mas também está a possibilidade de não ser o SUS, ser uma entidade privada que faça esse serviço, e é isso que instituiu-se então a saúde suplementar. Dentro da saúde suplementar, que hoje corresponde mais ou menos a 51 milhões de brasileiros, a cooperativa, o sistema Unimed, ele é bastante representativo, né? Ele tem hoje mais, entre a operadora e a seguradora Unimed, nós estamos falando aí próximo de 21 milhões de pessoas. Então, é um sistema bastante robusto e dentro de todo esse sistema, chamado Sistema Unimed, que compreende 340 singulares, nós somos uma dessas singulares, uma das maiores, a maior singular que não seja capital, né? As que são um pouquinho superiores à nossa são todas capital de estado. E então nós temos o orgulho de estar à frente dessa grande empresa. Somos hoje aqui 3.500 cooperados, né? Atendemos uma carteira própria da Unimed próximo de 600 mil vidas, e que quando a gente atende pessoas de outras Unimeds, que nós chamamos de intercâmbio, nós vamos próximos de 800 mil vidas. Então, dentro desse complexo que nós estamos aqui inseridos, e muito nos orgulha esse momento de estarmos presidindo essa empresa. Que bacana. A presidência da Unimed ela é para um mandato. Fala um pouquinho sobre esse período que o senhor está lá. Perfeito. E quais foram os feitos, né? E como que o senhor vê o futuro. A gente não é encerrando o programa ainda não, mas é sempre bom falar de futuro também, né? É muito interessante porque dentro da questão da saúde suplementar, né, você tem as chamadas medicinas de grupo. Medicinas de grupo são as empresas que estão focadas nisso. Evidentemente, nós também somos uma empresa, mas regidas por uma lei chamada Lei 5764, que rege o funcionamento das cooperativas. Então, independente de ser uma cooperativa de saúde ou de crédito ou de agricultura, elas têm uma lei que a rege. E dentro dos princípios da cooperativa são gestões, no nosso caso, gestões de 4 anos, pode ser menos do que isso, algumas cooperativas têm um pouco menos, às vezes 2, 3 anos, não pode ser mais do que 4, porque isso é a lei que determina. Então, nós temos um sistema de governança muito bem estruturado. Por quê? Porque a cada 4 anos existe um processo eleitoral, onde, no nosso caso, são constituídas chapas que passam por um processo eleitoral eleito pelos próprios cooperados. Então, isso tudo dá muita transparência, isso dá muita governança. A nossa estrutura, uma vez eleita, ela se divide entre conselho de administração, diretoria executiva,
conselho técnico. Então, é uma estrutura bastante bem organizada e nós estamos muito avançados nessa questão de governança, né? Nessa gestão, fizemos algumas mudanças um pouquinho mais profundas nesse sentido, instituímos um organograma um pouco diferente, temos as comissões, os comitês dentro do próprio Conselho de Administração que se dedicam a algumas áreas. Então, essa é a nossa organização e pelo qual nós temos muito orgulho, né, de pertencer a uma cooperativa. Então, com que ideia? Com que ideia de que os nossos chamados beneficiários, né, eu sempre faço essa brincadeira, né, à luz da ANS, que é o órgão que nos regula, são chamados de beneficiários. À luz da visão comercial, são os clientes. E à luz do médico, ele é um paciente. Evidentemente, é a mesma pessoa, com visões um pouco diferentes. Mas o que a gente quer é que os nossos clientes, os nossos beneficiários, os nossos pacientes se sintam acolhidos, né? Eles são atendidos pelos sócios que compõem essa grande empresa, que é a Unimed Campinas. E claro que a gente não tem dúvida, né, da história da Unimed, da força que ela tem, da credibilidade, do atendimento. É óbvio que a ANS traça um rigor, um padrão a ser seguido por todos os planos de saúde, as cooperativas médicas, mas vocês estão na frente de muitas. E aí, qual que é o diferencial para se destacar em meio àquelas regras que são básicas? O que a Unimed Campinas tem que você acha que é um trunfo e que acaba servindo de inspiração para quem é gestor ou para quem tem um negócio ou está acompanhando a gente? Bom, além de todos os predicados que já foram construídos ao longo desses 53 anos, né, nós temos uma estrutura assistencial muito importante em toda a região, né? Nós compreendemos 13 municípios, então Campinas e mais 12 municípios ao nosso redor. Temos uma estrutura bastante complexa, bastante robusta, né? Ofertamos serviços em 20 hospitais, 11 day hospitals e mais 230 clínicas credenciadas entre laboratórios, raio-x, né? E a força dos 3.500 cooperados, né? É um contingente muito importante de médicos qualificados. Então, para entrar na cooperativa, existe todo um processo de admissão. Então, nós temos como grande mote a nossa qualidade de assistência e oferta, né? Evidentemente, tudo isso tem um custo, né? Não existe formas de você fazer milagres. Se tem algo que seja eventualmente muito barato, alguma coisa tem que estar questionada. Então, nós temos a preocupação de estarmos sustentáveis a nós mesmos enquanto empresa e que seja acessível à maior parte da população, né? Então, por isso que temos sempre a preocupação de ofertar um serviço de qualidade diante das regras da ANS. Para quem não conhece muito bem, a ANS é a Agência Nacional de Saúde, onde ela determina não só o chamado rol, né, mas ela determina todas as regras de funcionamento. Então, ela divide em faixas etárias, existem regras para que se coloquem valores do nosso chamado ticket, né, de venda. Então, dentro de tudo aquilo que se determina a ANS, nós cumprimos integralmente, né? Por isso, a nossa preocupação, né, hoje, em função de uma série de razões que a gente poderia talvez entrar em mais detalhes, mas tornou-se muito complexo essa questão do rol que a ANS nos obriga. E não há discussão quanto a isso. Então, naquilo que está incluído no rol, nós temos que cumprir e cumprimos, né? Em função de uma série de circunstâncias influenciados por uma questão, eu diria até do momento político, porque, para você ilustrar rapidamente, até alguns anos atrás, o rol ele era refeito a cada 2 anos. E o que isso implica? A cada 2 anos você fazia um incremento de rol e isso dava tempo para uma discussão um pouco mais ampla e para discutir o que isso significa dentro dos nossos custos, né? Hoje isso é feito a cada 6 meses. Então, se você lança um produto em um ano, ele já tem um incremento de 2 tipos diferentes de rol, isso traz uma complexidade administrativa muito grande. Porém, insisto, nossa prioridade é sustentabilidade com qualidade. Esse é um ponto importante. Antes da gente sair para o intervalo, eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto de prevenção, que é realmente muito bacana e que inspira as empresas a também cuidar do social, né? Que é um projeto que trabalha com pessoas acima dos 55 anos, cooperados ou não, para cuidar da própria saúde, incentivar a prevenção à saúde, né? Tá.
Bom, esse é um assunto muito amplo, né? E você está tocando em 2 pontos que são relevantes. Quando você fala especificamente na prevenção, né? E aí eu falo de uma forma muito indistinta, que é a questão do cuidado que se tem. Então, a Unimed, qual é a nossa visão? Né? A nossa visão é de que as pessoas precisam se cuidar, né? E o que estamos aqui é para estimular esse cuidado e fazer isso de forma adequada. Isso, obviamente, para o homem, o câncer de próstata, para a mulher, o câncer de mama, a prevenção do câncer de mama, a prevenção do câncer de colo uterino, enfim. Coisas básicas como o controle na alimentação, o controle na ingesta de álcool, o não fumante, né? Então, existem diversas ações que são estimuladas, que são em parceria com o próprio cooperado, né? Obviamente que nós temos uma importância muito grande de que o cooperado participe desse processo de prevenção. Doutor, e o Saúde Toda a Vida também vem nessa linha, né? Perfeito. Esse é um programa muito bacana, muito interessante. Ele está completando esse ano 25 anos, né? Ele já atendeu mais de 5 mil pessoas ao longo desse período. Nós estamos falando hoje de uma oferta de cerca de 500 pessoas. O critério é apenas a faixa etária, ser acima de 55 anos. Ela não se restringe a clientes, ela também está aberta a não clientes da Unimed Campinas. E ela tem uma importância muito grande, é muito bonito ver isso, né? Porque há uma participação muito importante, né, dessa população. A predominância é de mulheres, mas existem várias oficinas de teatro, oficinas de ações para desenvolvimento cognitivo, para atividades físicas. Então, é um projeto muito importante, muito interessante. Ele não teve nenhum momento de disrupção, mesmo na época da pandemia, conseguiu-se fazer um grande estímulo via online. Então, foi um projeto que nos honra muito, que é muito bonito de ser feito. E olha, gente, eu conheço esse projeto de perto, fui visitar com o Dr. Gerson, e realmente emocionante, né? Ver pessoas acima de 55 anos, muitos bem idosos, mas com vitalidade ali, e a gente observando quando eles faziam aqueles trabalhos de cognição ali. A gente ficou imaginando a história de cada um deles, né? Só um fato quanta curioso, vida ali, né? Só um fato que eu não posso deixar de comentar. Naquele dia que nós estávamos lá fazendo essa verificação, uma paciente veio e aproveitou para me agradecer. Foi muito emocionante, porque ela foi uma coisa tão espontânea, né? Ela falou, olha, puxa, eu queria agradecer todo esse empenho. Então, a gente tem essa devolutiva que é muito importante por parte deles. E acho que mostra que está no caminho certo, né? Quando a gente está, de repente, no nosso negócio, é importante reparar esses sinais, né? Essas ações que a gente vai colhendo pelo caminho e perceber que o social também é importante, independente do tamanho da empresa, né? Pode ser uma empresa de 1, 2 funcionários que você pode dedicar, de repente, parte da tua atividade para alguém que precisa e que não tem condição, né, de pagar por isso, ou mesmo, de repente, na tua comunidade, prestar algum tipo de serviço que vai auxiliar e que não tem tanto a ver com dinheiro, mas, de repente, com qualidade de vida, né, com ocupação do tempo e por aí vai. Para nós é muito importante fazer a diferença na vida das pessoas. Acho que esse é um ponto importante. É isso. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Band de Negócios para vocês e a gente vai falar um pouco mais sobre a história do Dr. Gerson. Afinal de contas, será que ele é mais gestor ou mais médico? É o que a gente vai saber daqui a pouco. Também a história dele, onde que ele se formou, qual que é a especialidade dele, hein? Continua com a gente, até já. Estamos de volta com o Band de Negócios, que toda semana recebe tomadores de decisão, CEOs, que fazem um trabalho bastante significativo no interior paulista. Aliás, você pode inclusive rever essa edição e outras através do nosso canal no YouTube, Band Mais TV, procure lá e você vai ter acesso. Entre em contato com a gente também para, de repente, sugerir uma pauta. Você que é tomador de decisão e que está aqui com a gente, também mande sua mensagem através do nosso YouTube. Bom, gente, Dr. Gerson Muraro, que é CEO da Unimed Campinas, está aqui comigo. A gente já falou um pouco sobre a Unimed, sobre a organização em si, e agora eu quero saber um pouco sobre a carreira do nosso convidado. E aí, doutor, a pergunta que eu deixei no ar no final do bloco eu faço agora. O senhor é mais gestor ou mais médico? Ou isso depende da fase da vida?
No fundo, a gente não dá para ser dissociado, né? Por tudo que eu acabei de dizer a você, nós somos uma cooperativa e até pelo próprio fato de sermos uma gestão, evidentemente, nós temos que ter o cuidado com a nossa posição como médicos, né? E eu amo muito o que eu faço. Eu não deixaria nunca de ser médico. Tenho uma paixão muito grande hoje pela parte administrativa, né? Até um fato interessante de como eu acabei enveredando sobre esse aspecto, eu conto daqui a pouquinho. Começo minha fala, eu sou nascido em São Paulo, né? Sou ZL, Vila Matilde, então necessariamente corintiano, porque eu brinco que quem é ZL não é corintiano não sobrevive, né? É verdade. Então, mas brincadeiras à parte. Eu saí de São Paulo com 17 anos, entrei na faculdade, né? Entrei na Unicamp. Fiz Unicamp porque se eu não tivesse feito uma escola pública, eu não teria me formado. Então, me orgulho muito da minha trajetória, que foi por várias dificuldades, mas né, fiz Unicamp, depois eu fiz ortopedia. E dentro da área médica, eu tive a oportunidade, alguns anos depois, de voltar para a própria faculdade e fazer minha defesa de tese de mestrado. Coincidentemente, na mesma época que meu filho também fez a Unicamp também. Então, eu sou da 18ª, ele é da 50, da turma 50. Então, eu tive a oportunidade de conviver na época em que ele estava fazendo a graduação e eu fiz a pós, dei aula para ele. Então, são certas coisas que a gente não esquece para o resto da vida, né? São algumas oportunidades. Então, sou mestrado então, em Ciências da Cirurgia. Atuo e tenho formação nas cirurgias de joelho, mas por conta dessa oportunidade que eu tive de trabalhar na questão do quadril, a minha defesa de tese do quadril foi em artroscopias do quadril. Então, trabalho com isso até hoje, gosto muito, não deixaria nunca de ser médico e isso me orgulha muito. Em que pese que possa existir a brincadeira se ortopedista é médico, né? Mas é médico sim, e tenho um prazer muito grande com isso. A parte administrativa, ela surgiu realmente de eu diria até uma casualidade. Em 98, um amigo meu disse para mim, olha, eu coloquei o seu nome lá. Meu nome é onde, né? Não, então a Unimed vai fazer um curso de administração hospitalar e nós vamos fazer, pus seu nome, mas não tinha mais vaga. Você é o primeiro excedente. Eu nem sabia. Bom, passaram-se alguns meses, eu estou no meio do consultório, a moça pergunta, escuta, doutor, tem uma ligação da Unimed, eu falei com a moça, ela falou, só sobrou uma vaga, o senhor tem interesse? Interesse em fazer o quê, moça? Eu nem lembro o que o senhor está falando. Não, administração hospitalar. Bom, eu estou contando tudo isso porque é muito interessante você estar ávido na vida a ter algumas oportunidades e você aproveitar essa oportunidade. Surgiu uma vaga, eu fui o excedente dessa vaga e com isso eu fiz administração hospitalar pela GV, né? Mudou minha vida, mudou pessoalmente. Eu tenho hoje uma planilha de custo de tudo que eu tenho de despesa. Então, eu passei a ser um indivíduo mais estruturado, mais organizado individualmente. E isso, então, acabou sendo uma porta de entrada para um convite de participar, na época, né, da gestão, inicialmente em 2002, da Unimed Campinas, e do qual eu entrei e faço parte do Conselho de Administração há 22 anos. Então, é uma história interessante, porque ela começou de uma causalidade na qual hoje eu tenho muito prazer em continuar sendo médico, sou médico, opero, faço as minhas cirurgias, mas ocupo hoje um cargo de relevância. Eu digo isso pela responsabilidade que a gente tem, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Eu sou responsável não só pela vida direta de 3.500 cooperados e suas respectivas famílias. Somos responsáveis, eu digo eu, em toda a gestão, né? Somos responsáveis por 1.800 funcionários e suas respectivas famílias. E nos preocupamos, como eu já disse, em garantir a qualidade e assistência de quase 800 mil pessoas. Então, isso tudo me deixa com muito prazer e faço isso com muita disposição. E é muito interessante a gente observar como é o trabalho de um médico, ao mesmo tempo gestor, porque a excelência da gestão na área hospitalar e principalmente quando você tem um especialista da atividade fim na gestão, é completamente outra história, né? Quanto melhor médico o senhor for, melhor vai ser a sua gestão, porque você vai entender exatamente do que é a necessidade na ponta e você vai trazer para dentro do escritório, olha, não, gente, na prática é assim.
Não é na teoria. Porque se faz gestão na teoria, tudo bem, acontece, mas a excelência vem com a prática, né? E só atinge esse ápice quando se tem as duas coisas. E para os subordinados, a melhor coisa é você ter um gestor que sabe o que está falando, que tem conhecimento de causa. Bom, isso daria mais a muita conversa, né? Principalmente no sentido de eu sempre passei isso para os meus filhos, não existe nenhuma prioridade em que você seja o primeiro, mas você tem que ser sempre com muita qualidade. Então, tudo que você se propor a fazer, ou faça com dedicação, com qualidade. E aí eu associo até um pouco de questão filosófica. Se você não faz algo que você ame, você dificilmente chega nesse caminho. Então, acho que é uma somatória de amor pelo que você está fazendo, uma somatória de dedicação, de comprometimento. E por isso nos traz até onde estou aqui hoje. Por isso eu me considero um médico bem-sucedido e me considero também um gestor habilitado a estar exercendo a atividade que está se propondo a fazer agora, né? Olhando pelo viés da empresa, né? Um dos maiores diferenciais que a gente tem é que você está lidando como cliente com o médico, com o indivíduo com a competência técnica que lhe é peculiar, porém ele é também interessado na questão da empresa, porque faz parte, né, o ganha-pão dele. Nós, como gestores, tomamos muitas decisões que elas não são balizadas apenas no custo final, elas são muito balizadas pela visão humanística que se deve ter, pela visão do indivíduo como um todo. Então, claro que temos que tomar decisões às vezes difíceis, administrativas, mas existe um componente humano muito forte por trás de tudo isso. Por isso somos uma cooperativa de médicos. É isso. Bom, componente humano a gente já percebeu que você tem, né, leva isso dentro da cooperativa, mas como que é em casa? O Dr. Gerson, que é Gerson, pai e avô, agora pela terceira vez. É pai 2 vezes e agora vai ser avô pela terceira vez. Avô pela terceira vez. A minha filha está grávida novamente. Nós já temos as 2 Marias, né? Maria Cecília, Maria Alice. Agora vai chegar o Lucas, né? A gente fala que ele é o Luquinha, porque ele vai ser o menor, mas pelo tamanho dos pais ele vai ser o Lucão lá na frente, né? É uma delícia. A gente ser avô é algo realmente é muito diferente, né? E não é diferente porque as crianças são diferentes, é diferente porque nós, enquanto avós, olhamos para as crianças de uma forma diferente, né? Então, é uma delícia, é um grande prazer, né? Eu tenho muito orgulho da minha família. Meu filho é médico, como a gente já disse, vai entrar agora na cooperativa. Minha filha é uma engenheira de produção, mas casada com médico, cujo sogro e sogra é médicos, então está tudo no mesmo engajamento. Bacana. E no seu hobby, quando você está lá em casa com a família, o que você gosta de fazer? Eu sou de família italiana, né? Então a minha casa é uma grande cozinha. A minha casa tem 2 particularidades. Ela é uma casa de ortopedista, porque eu tenho acesso a todas as dependências por cadeira de rodas. Foi proposital isso. Ela é toda de rampas, então eu tenho realmente acesso literal com cadeiras de rodas. E tenho uma área, na época, né? Aliás, desculpa, hoje se fala muito uma área gourmet. Na minha época não era gourmet, não. Na cozinhona mesmo, grandona, tem lá um monte de coisa para cozinhar e eu me divirto muito na cozinha. Legal. Então, e vou te dar a grande dica de qualquer cozinheiro. Deixa o seu público com fome. Tudo que você servir vai dar bom resultado. Olha, é verdade. Aí não vai ter dúvida. Não vai ter dúvida. Que legal. E me conta, essa história eu achei curiosa, que a sua casa, todos os cômodos têm acesso, tem acessibilidade. E você sendo ortopedista... Não foi de acaso, não. Foi de sentir isso, né? Porque às vezes eu sempre atendi pessoas, obviamente com problemas ortopédicos, e você percebe que as pessoas não se dão conta disso. E quando precisa dessa coisa, vou citar rapidamente o exemplo da minha cunhada. Minha cunhada em São Paulo, né, um pouco mais idosa que nós, e ela ficou restrita 6 meses sem contato com ninguém de fora, por conta da pandemia. O genro fazia comida, entregava no elevador, ela pegava na comida em cima. Você imagina ficar recluso 6 meses, de repente, dentro de casa, ela sofreu um acidente grave e quebrou o joelho, por coincidência do joelho. Ela foi operada em São Paulo. Como você faz um pós-operatório de joelho, uma cadeira de rodas com o joelho esticado? Não tem como, né?
Ela mudou para minha casa, ela ficou na minha casa durante 5 meses fazendo pós-operatório, foi um prazer recebê-la, mas mostrou que isso é importante. Então, essa questão da acessibilidade, e eu falo isso para você numa época em que tudo isso ainda não era moda, minha casa foi construída em 2004, 2005. Então, tanto a parte gourmet, que é o que eu me interesso, quanto a parte prática do cuidado dentro de casa. Então, realmente, eu tenho 5 níveis na minha casa e todas elas têm acesso por cadeira de rodas. Muito que legal. Que interessante, tá vendo, gente? Quando nós conversamos, né, essa conversa pé do ouvido, mais intimista, é legal para a gente conhecer um pouco do lado gestor, que a gente muitas vezes ouve falar, né, do lado de fora da empresa, e também conhecer os tomadores de decisão na vida pessoal, porque uma coisa é reflexo da outra, né? Sim. Se você é bacana em casa, tem uma estrutura familiar, né, bacana, tem família unida, isso reflete nas suas tomadas de decisão, porque você vai entender os seus colaboradores realmente como família. E não seguindo uma regra que, tá na moda agora a gente falar que os nossos colaboradores fazem parte da nossa família. Mas se não viver isso... Nós somos humanos o tempo inteiro. Exatamente. Não é isso. Bom, pessoal, quero agradecer demais aqui o Dr. Gerson Muraro. A nossa entrevista acabou rapidinho, né? Puxa vida, né? Podemos começar a conversar de novo. É verdade, mas outras oportunidades aparecerão e o senhor vai voltar aqui com a gente. Porque falar de saúde é sempre muito bom, de prevenção é melhor ainda. E com gente que a gente gosta de conversar, tá perto, faz toda a diferença. Então, doutor, obrigado. Se quiser deixar a sua mensagem final aí para os nossos telespectadores. Bom, primeiro agradecer sempre a simpatia, o quanto você nos deixa aí bastante confortáveis. A minha mensagem é, primeiro, né, cuidar da saúde, evidentemente, né? Então, tudo que foi colocado aqui de maneira muito breve, com o cuidado de alimentação, atividade física, eu acho que isso é essencial e a gente espera sempre contar com a saúde e não com a doença, né? Eu agradeço a oportunidade. É isso, gente. Cuide-se. E eu tô precisando me cuidar mesmo. Vou aproveitar o final de semana agora para ver se eu vou dar uma corrida lá na lagoa, né? Fazer uma caminhada e despretensiosa. Porque se a gente fica muito, eu preciso começar a fazer exercício, aí parece que espana. Mas aproveite o dia. Curta aí com a família, com os amigos, uma caminhada sincera e de repente pode se tornar uma rotina. Gente, um grande abraço. Semana que vem a gente está de volta aqui na tela da Band com mais um tomador de decisão, mais um CEO de alguma empresa que você com certeza conhece, está no seu dia a dia, e a gente vai aprender um pouco mais sobre empreendedorismo e gestão. Um grande abraço a todos e a gente se encontra.